Olá, pessoal! Hoje nós vamos gravar aqui mais um episódio do Painel Elétrico. Eu sou Raquel Arantes, advogada do escritório Raquel Arantes Advocacia, e hoje eu trouxe um convidado muito especial para a gente falar de um tema muito polêmico, reforma tributária. Prazer, pessoal. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, da gente conversar nesse episódio. E a reforma tributária, de fato, está em voga. Desde 2025 ela ganhou, muita repercussão, tanto nas redes sociais quanto nos portais de notícia, e é algo que veio para ficar. Já começou em 2026, a gente já está na reforma tributária, e a ideia aqui é a gente trazer alguns principais pontos, mas sem muito juridiquês. A gente quer trazer para vocês, de uma forma simples, uma conversa fluida, o que pode nos impactar e, principalmente, o que a gente tem que esperar e o que a gente tem que tentar resolver, fazer o dever de casa para não ser surpreendido. Essa reforma tributária, por mais que essas notícias começaram a aparecer, a discussão foi muito fomentada em 2025, mas a ideia da reforma tributária já é ventilada, já é discutida, já é estudada assim, há muitos anos, né? Isso mesmo. Porque o que acontece? O nosso sistema tributário, ele, apesar de ter nascido lá nos anos 70 moderno e era muito elogiado, ele acabou criando uma complexidade. Isso porque o nosso sistema, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, temos mais de 7 mil municípios, salvo engano, e cada um tem uma legislação própria. Isso, por si só, já traz uma complexidade, porque quem está na área tem que ter, na teoria, ciência de todas essas legislações. E, para complicar, algumas legislações são lançadas de forma espaçada. Então, a gente não consegue chegar, por exemplo, na lei principal e ter acesso a todos os desdobramentos. E aí, essa legislação em si, ela tem tanto a parte da tributação federal, a parte da tributação estadual, a parte de tributação de renda e a parte do consumo. Então, conforme foram passando os anos, todo mundo começou a perceber essa complexidade, tanto que o Brasil é o primeiro ou o segundo país que mais se gasta horas para conseguir resolver a parte fiscal das empresas. Então, isso cria... Além do custo que a gente paga de tributo, ainda tem o custo dos operadores para tentar... Exatamente. E isso acaba criando entraves e burocracia que, além de ter um gasto financeiro, ele traz uma ineficiência na operação dessas empresas. E aí, é uma discussão, igual você comentou, que vem há bastante ano, foram 30 anos de discussão. Alguns projetos de lei, a partir de 2022, 2023, começaram a ter um destaque, que foram 2 emendas constitucionais, que elas... a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que levaram à Emenda Constitucional 132 de 2023. Essa emenda constitucional, ela é como se fosse o marco da reforma tributária. Lá que tem a previsão de quais são os tributos, que a gente vai entrar daqui a pouco, o que muda de fato, e que foi colocado esse marco temporal, que a partir de 2026 teria a reforma tributária. Ela já começa a valer esse ano. Isso, mas quando a gente fala em começa a valer, não é que a gente vai ter um efeito prático, um aumento, uma redução da carga, mas a gente tem que tomar algumas medidas, alguns cuidados, em razão desse marco temporal. É um ano de adaptação, assim. Isso, de ir adaptando questão de sistema, emissão de nota, e se adequando para quando começar a valer essa nova forma de tributação, já está todo mundo organizado. Exatamente, é o famoso ano teste. Então, assim, quem ainda não está preocupado, quem ainda está achando que isso vai ser postergado, que é para o futuro, tem 2026 para acordar, digamos assim. E aí, voltando um pouco na parte histórica, a partir de 2023 teve a emenda constitucional e, posteriormente, alguns projetos de lei para regulamentar essa reforma. O principal é a Lei Complementar 214, de 2025, e tem ainda o projeto de lei 108, de 2024. Ele já foi aprovado na Câmara e está no Senado nesse momento. Então, a gente ainda tem que aguardar o final da tramitação dele.
Quais são os pontos, né, importantes, pontos relevantes aqui da reforma? Ela é uma reforma tributária do consumo, ela tinha sido projetada para simplificar, né, toda essa questão que a gente comentou, né, dessa complexidade. Diferença de estados, municípios. Isso. Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem o regulamento do ICMS. ICMS é um imposto estadual, cada estado tem o seu. Só nisso são 27 regulamentos, fora o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Ele é municipal, cada município tem o seu regulamento. Com a reforma, isso tudo vai ser, digamos assim, condensado numa legislação única. Então, você já vê... Isso facilita. Tanto para o operador, né, do direito conseguir atualizar, conseguir encarar esse desafio, digamos assim, tanto para o contribuinte também entender o que ele está pagando, qual é o reflexo. Porque hoje em dia, na verdade, quase ninguém tem noção da carga tributária ali daquele produto, daquele serviço. E acaba que os estados, né, como a gente tem essa diversidade de impostos aí pelo Brasil, os estados que colocam uma carga tributária menor, eles são favorecidos em questão de desenvolvimento, acabam atraindo muitas empresas para aquele lugar por essa facilidade. Sim, isso acabou se tornando um problema para os estados, que teve a famosa guerra fiscal. Alguns estados davam isenções, igual, por exemplo, né, eu citar o estado da Bahia, para que uma empresa fosse e instalasse uma fábrica ali. E aí, qual que era o problema? O estado vizinho percebia, tentava reduzir. O outro estado tentava também. E isso no município também. E aí acabavam criando discrepâncias. Por exemplo, uma empresa que estava numa cidade A, que gerava ali a riqueza, só que não ficava na cidade, no estado A, porque ela ia, né, a tributação ia para o estado B. Com a reforma tributária, isso tende a acabar. O pessoal, a ideia, né, original era tirar todos os benefícios fiscais com o intuito de uma equidade tributária. Então, assim, enquanto um só paga muito e poucos, né, pagam, com esse reequilíbrio, essa equidade, a ideia é que todo mundo pague um pouquinho, que aí no final a conta, né, vai ficar a mesma, só que não fica onerando determinado setor, determinado contribuinte. Outra questão, né, além desse desequilíbrio, dessa guerra, é com relação os próprios estados que tinham o tal do CONFAS, que eles tinham que reunir... Tinham que fazer um convênio, então isso também era uma burocracia. Isso tende a facilitar com a reforma tributária. Esse convênio, o CONFAS, os estados eles se reuniam para decidirem determinadas práticas de isenção, de fixar alíquotas, algumas coisas assim? Isso. Né, igual eu comentei, teve a guerra fiscal, digamos assim, então o Poder Judiciário teve que intervir e em razão disso foi criado esse convênio envolvendo os estados. E lá, um estado só tem poder de veto para os demais. Então, qualquer benefício fiscal atualmente tem que passar pelo convênio e os estados têm que aprovar na integralidade. Se um não aceitar, barra. Vale. E é justamente esse poder, né, de veto para ter esse equilíbrio e essa salvaguarda para aquele estado menor, por exemplo, que seria prejudicado em detrimento, né, de um conluio, digamos assim, entre aspas, de outros estados. E isso já favoreceu, né, já é uma evolução do nosso sistema, que teve que ir evoluindo, mas ele também, por outro lado, cria algumas travas. Algumas burocracias ali para os próprios estados, né? Exatamente. Outro ponto, né, quando a gente fala da reforma tributária, todo mundo fica um pouco com medo do desconhecido. Então, tem gente que eu acho que ainda nem está acreditando. Eu já vejo algumas pessoas colocando, mas vai ter mesmo? Porque, assim, o nosso país é um país que as coisas mudam muito, né? Eu acho que é muito dinâmico essas questões. E tem muita gente que não está acreditando ainda que vai sair essa reforma ou que tudo vai mudar ainda esse ano. Sim, isso infelizmente é cultural, né? Nosso, a gente tem essa mania de deixar tudo para a última hora. Tanto que a gente vem batendo na tecla, né? Desde 2023, quando a gente percebeu que ia ter essa mudança,
que as pessoas, e aí quando a gente fala as pessoas, qualquer contribuinte, tinha que estudar para ver o real impacto, né? Seja positivo, seja negativo, seja neutro, mas fazer esse dever de casa. E essa descrença, digamos assim, é decorrente também desse sistema nosso atual. No passado, a gente teve vários projetos, igual, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, a simplificação de contribuições, de obrigações acessórias, que foi determinado, tinha um prazo para a implementação e acabou sendo postergado. Só que com a reforma tributária, isso é muito difícil de acontecer por 2 motivos. O primeiro, que aquele marco que eu comentei da emenda constitucional, ele mudou o texto da Constituição Federal. E lá que fala que é em 2026. Então, para que seja, né, postergado, alterado, teria que ter uma nova emenda à Constituição, que é um processo legislativo muito mais complexo e de difícil, né, aprovação. Para que esteja essa alteração. E, em segundo lugar, o investimento que a Receita Federal está fazendo na reforma é muito difícil eles postergarem. Eles já investiram bilhões, eles estão com um sistema, né, que está sendo noticiado que é 100 vezes maior que o do Pix, que é justamente para conseguir cruzar os dados, ver se as operações estão certinhas, se tem os documentos fiscais correspondentes. Então, assim, tanto o interesse político quanto a segurança jurídica nos leva a crer que não vai ter essa postergação. Vai acontecer mesmo, Vai né? acontecer, é só a questão de quem está pronto e quem não está. O que ainda está faltando, e aí pode dar essa falsa sensação também, é alguns regulamentos que a gente está acompanhando, né, que vai sair, igual o PLP 108 mesmo, que eu citei no início, ele está em tramitação, mas ele tem data, né, assim, ele tem que sair esse ano. Sim. E a questão do comitê gestor, que eu vou entrar um pouco mais à frente, que é uma novidade da reforma tributária, ele também, né, já tem o CNPJ dele, no final do ano passado já tem o CNPJ, o que tem que sair é o regulamento dele, e também, assim, algumas notas técnicas que aí a própria Receita Federal, a própria Secretaria de Fazenda emite, para dirimir algumas questões. Então, assim, mas isso é até normal, né? Dentro de um processo legislativo, de uma reforma assim tão complexa. sim. Porque se o legislativo, né, depender de ter todas as respostas, de ter toda a regulamentação e deixar tudo fechado, nunca vai sair. Exato. Então, faz parte de um processo de reforma, de modificação, essas lacunas irem acontecendo e serem suprimidas aí ao longo da implantação mesmo, né? Exatamente. E isso tem um bom ponto você ter mencionado, que é uma reforma que não é simples. Ela é uma reforma que realmente muda a estrutura total, né, da parte de tributação do consumo. E o que isso significa? Tem que ter uma mudança de mentalidade dos contribuintes. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente já está acostumado de rotina, isso eu falo rotina fiscal, né? Emissão de nota, qual a operação, qual a carga tributária ali, vai mudar. Então, por essa alteração, a parte fiscal, a parte tributária sai do bastidor da empresa e ganha um protagonismo. Você tendo uma boa equipe, né, uma boa estrutura fiscal, contábil, você acaba tendo uma vantagem competitiva no mercado. Porque a figura de débito e crédito, né, já entrando um pouco na reforma, vai ter uma relevância. A questão do fluxo de caixa vai ter um impacto, e aí vocês, né, têm que estar preparado. Se a sua empresa tem um caixa um pouco apertado, não tem uma previsão, né, uma previsibilidade futura, você pode ficar no meio do caminho. A questão dos fornecedores que você contrata, e aí seja pessoa física, pessoa jurídica, né, o fornecedor vai ter um impacto para ele que vai resvalar em você. Então, por exemplo, uma prestação de serviço hoje, a gente está saindo de 4%, 5% para 28% no final da reforma. Eu vou entrar depois em detalhes, mas só para ter essa ideia. E aí, se você não tem essa noção, você deixa de ter um contrato robusto com aquela prestação de serviço, você acaba sujeito a uma oscilação de preço que você não estava esperando. Porque no final das contas está ele que é o contribuinte, ele que vai pagar,
mas ele não vai assumir, né, esse gasto. Ele vai repassar no preço. Sim. E ainda tem a parte jurídica, a parte de segurança jurídica, porque, como eu comentei que tem esse sistema novo, né, 100 vezes maior que o do Pix, que vai fazer os cruzamentos de dados, a sua estruturação fiscal tem que estar 100% correta. Qualquer operação que você tiver, você tem que ter um documento fiscal, mesmo que não tenha tributação, para dar lastro àquela operação. Hoje em dia é muito comum, e nem é por uma questão de má-fé nem nada do tipo, ter algumas operações que não tem nota, que não tenha, né, alguma documentação, a pessoa faz ali no verbal, e aí ela acaba criando um problema e um risco para ela, sem perceber. Por exemplo, a alocação. A alocação, a gente não tem obrigação de emissão de nota fiscal, né? Exatamente. Hoje, a alocação de imóveis, né, você tem uma nota de débito ali, você faz o pagamento, pessoa física, dependendo da situação, vai ser enquadrada como contribuinte. Ela também, né, só faz a declaração ali, dá um recibo simples. E ela vai ser uma operação que vai ter que ter documento fiscal. Alguns documentos fiscais ainda não tem um modelo, tem só a previsão. O da alocação saiu, inclusive, recentemente, mas outras operações ainda a gente está aguardando. Para saber exatamente qual operação, qual documento, aí tem que recorrer ou às notas técnicas ou aguardar novas publicações. Mas deve sair isso tudo esse ano, né? Essas normas de nota fiscal e, às vezes, até a pessoa física, nesse contexto, vai ter que emitir uma nota fiscal. Sim, a pessoa física, eu vou dar o exemplo da alocação, se ela tiver uma renda de mais de R$240 mil, ou mais de 3 imóveis, né, negociados ali, seja locação, compra e venda, etc., ela vai ser considerada contribuinte. E aí ela vai ter que recolher IBS e CBS. Mas aí, né, a dúvida é como que ela vai fazer esse recolhimento. O que estão ventilando é ter como se fosse um CNPJ ficto, só para ter esse lançamento dessa nota e ele conseguir fazer esse recolhimento. Entendi. Mas isso a pessoa tem que estar preparada, porque senão ela vai ficar com o risco de uma autuação, algo do tipo. E essas autuações podem vir em caráter de multa? Isso, a gente tem, né, isso de praxe. São 5 anos de janela ali que o fisco tem para fazer essa autuação. E aí, quando pega, você tem, obviamente, toda a ampla defesa, o contraditório, né, para tentar explicar e reverter a situação. Mas no pior cenário, você tem o pagamento do débito, né, do imposto retroativo dentro dos 5 anos, mais a correção monetária, mais os juros, mais a multa de mora. Isso a gente praticamente dobra o valor devido. E assim, tem opções de parcelamento, às vezes, né, tem um desconto ali de uma remissão, mas nunca é certeza. Depende do Estado. Nesse novo sistema, provavelmente o tal do comitê gestor é que vai regulamentar. Esse que nem tinha o Refis, né? Que é o sistema de parcelamento de débitos. Isso. Só que hoje, por exemplo, você tem um débito de ICMS, que é estadual, fica a critério de cada estado. Então, você não pode contar que você vai ter uma isenção, você vai ter um parcelamento, e para todos os casos. Essa nova modalidade, a gente também tem que aguardar para saber como que vai ser desenhado. E se vai ter, né? Se vai ter. E aí, entrando um pouquinho na reforma, que é a complexidade, é o seguinte: hoje a gente tem alguns tributos que são federais, outros do estado, outros do município. A ideia, basicamente, nessa missão, né, deles simplificarem o sistema, é fazerem algumas unificações. Quando a gente fala unificação, é uma substituição. Não quer dizer que um imposto ou uma contribuição virou o outro, não. Estou falando de uma forma mais simples, só para a gente conseguir avançar. Hoje a gente tem 2 tributos, chama PIS e COFINS. Que são federais, Que são federais, e o tal do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Esses 3 tributos federais, eles vão virar, entre aspas, a tal da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. É de uma vez? Não. Vai ser a partir de 2027, o PIS e a COFINS vão deixar de existir e o IPI vai ser zerado. Então, quando a gente zera um imposto, ele ainda existe. Ele só não tem a cobrança. Cobrança. Né? Então, por exemplo, a CID de combustíveis, que é um outro tributação, né, fora da reforma, ela é zerada para gasolina. Ela existe,
mas a gente não tem efeito prático. Isso significa que ele não vai deixar de existir, ele está zerado, mas a qualquer momento ele pode voltar a ser cobrado. Isso. E isso, a questão do IPI especificamente, vai ser muito relevante para quem tem operação na Zona Franca de Manaus. Então, assim, pode impactar, por exemplo, alguma industrializadora, né, alguma fabricante de painel solar, por exemplo, né, trazendo aqui para o nosso setor. Sim. Se você pegar duas empresas, uma dentro da Zona Franca e outra fora, vai ter que analisar caso a caso para ver se o IPI ali vai ser cobrado ou não, porque tem ainda a proteção à Zona Franca. E aí a CBS vai substituir esses tributos, e o IBS, a ideia é substituir tanto o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é o municipal. E aí, quando a gente fala em CBS e IBS, a gente está pensando em duas tributações, mas a ideia é sempre pensar neles como se fosse um pacote, que é o tal do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O tal do IVA dual é isso, é o IBS e a CBS juntos. Qual que é o efeito prático disso? Hoje, a gente tem algumas operações que incidem, por exemplo, só ICMS, ou então só PIS e COFINS, ou então só ISS. Como a gente vai ter um novo IVA, aquela operação vai ter IBS e CBS. Vai incidir os dois. A soma. E a soma dos dois está sendo projetada, não temos ainda, né, a publicação. As alíquotas definidas. Isso, mas ela está sendo projetada em 28%. Na verdade, 27,97%. Para alguns produtos, algumas mercadorias, isso vai ter que ficar mais barato, né? Assim, menor a carga tributária do que a atual. Só que para empresas que têm principalmente, serviços, vai ter um impacto muito grande, porque a gente sai, igual eu comentei, dos 4%, 5%, que é a média ali do ISS, para os 28%. Porque não vai ter mais essa discriminação do que é bem, o que é serviço, o que é federal, o que é estadual, o que é municipal. Lá atrás, quando a gente falou da discussão dos 30 anos, a ideia era ter um tributo só, que seria repartido para a União, Estado e município. Só que isso violaria a questão da separação dos poderes e a autonomia dos estados. Uhum. Então, por isso que teve que ser desenhado dessa forma. Dividido em dois, assim, como se fosse. E aí, a arrecadação vai ser pela Receita Federal e ela passa para a Receita Estadual? Não, aí a gente tem uma segunda inovação, que é o tal do split payment, né, que já veio, assim, muito... debatido também. Isso. É o seguinte, o pagamento, quando o consumidor final fizer o pagamento ali, o valor do IVA, esses 28%, ele vai direto para o fisco. Ele vai ser segregado. O que for CBS vai para a União, o que for IBS vai para o tal do comitê gestor. E esse comitê gestor é que vai fazer essa segregação. E aí, uma das inovações também, que a gente comentou da guerra fiscal, é com relação a qual é o destino. Que geralmente, no modelo atual, o valor fica na origem. Então, por exemplo, quando você faz uma venda de São Paulo para Minas, o estado que fica com a maior parte da tributação é São Paulo. E agora vai ser invertido, vai ser sempre o destino. Então, nesse caso, quem ia ser favorecido? Minas Gerais. E isso muda muito por causa das operações. Muitas empresas concentravam ali no polo Rio, São Paulo, Minas, e faziam a venda para fora, mas fazendo a tributação na matriz. E agora você tem que estar preparado para fazer a tributação no destino. Então, é mais um desafio para essas empresas que têm operações interestaduais, que elas têm que ter o fiscal preparado e a parte da contabilidade preparada para isso. Outro ponto, né, já chegando na parte do split payment, é porque assim, a gente tem o recolhimento manual, digamos assim, hoje, né, a gente faz a apuração ali no final do mês, o que é devido, o que não é, e faz o recolhimento. A gente vai ter ainda esse modelo, só que ele não vai ser tão vantajoso. E quando a gente tiver alguma operação que envolva meio de pagamento eletrônico, né, a gente faz um Pix, usa a maquininha, usa o banco, a gente vai ter essa figura do split payment,
que vai ser de forma automática essa segregação. Qual que é a vantagem do split payment? Para a empresa, né, quem está pagando ali essa conta, ela tem a certeza que o tributo está sendo recolhido. E aí tem aquela questão da tomada de débito e crédito que eu comentei, que vai ter o protagonismo. Ela sabe que ela tem aquele valor e ela sabe que o fornecedor dela não tem como fugir, digamos assim. E aí ela também diminui o risco dela de ser responsabilizada eventualmente por qualquer inadimplência, por qualquer sonegação fiscal ali, seja de má fé ou seja por ignorância, digamos assim, da operação. E aí tem como se fossem dois modelos de split payment, o simplificado e o padrão ali tradicional. O simplificado foi pensado para operações que tenham vários produtos com várias tributações diferentes. Então, por exemplo, quando você vai num supermercado, você tem lá do café até, né, dependendo desses hipermercados, geladeira, pneu, Sim. essas coisas. Então, como que eles vão fazer? Vai fazer a compra no final do mês, do dia ali, vai fechar, vai fazer como se fosse uma média e já vai ter essa segregação automática para lá na frente conseguir fazer o ajuste. Mas para a gente aqui, né, trazendo para a nossa realidade, o split payment normal ali já vai ser muito útil, vai ser muito eficiente. E isso, a gente sempre está batendo na tecla, sempre que possível, utilizar o split payment. Né? Mas isso gera também o problema do fluxo de caixa. Isso, que aí é o contraparte, né? A contraponto. Hoje, a gente, basicamente, a gente que eu falo, as empresas, né? Elas vendem tal para depois pagar a tributação. Então, meio que elas se financiam, entre aspas, com o dinheiro do governo. Né? Elas ficam 30 dias ali com o dinheiro em caixa para depois pagar. Você recebe, emite a nota fiscal, Isso. Aí depois tem a apuração, depois vem a guia de recolhimento, né? Isso. E aí agora, com essa modalidade, a gente tem que pagar a primeira tributação para depois, né, reaver o crédito, etc. E isso vai impactar o fluxo do caixa e também vai impactar, além do fluxo, os custos, que é o que eu comentei do dever de casa. Porque se o seu fornecedor tem um custo maior, ele vai repassar no preço, então você vai ter que ter um caixa maior também para suportar a diferença. Certo? Certo. Além do split payment, né, que a gente, voltando um pouco aqui com relação ao IBS e a CBS, tem então a nova tributação, ela vai ser gradual, né? 2026 é o tal do ano teste, que vai envolver muita parte da documentação fiscal, a emissão de notas. Então, o seu sistema interno tem que estar preparado para isso. E quando a gente fala o sistema, ele é tanto a emissão desses documentos novos que estão por vir, quanto por questão de documentos que já existem que têm que ser adaptados. Né? A nota fiscal eletrônica, ela vai ter que ter lá o campo do IBS, tem que ter o campo da CBS, tem que ter lá o 0,1, 0,9%, que pela lei, né, determinou colocar. Ele não vai ter nenhum impacto financeiro. Ele está lá, mas não está sendo agregado à nota nem nada do tipo. E você tem que também ver se, por exemplo, quando for emissão de nota municipal, né, do ISS, se aquele município optou pelo padrão das notas que foram disponibilizadas ou se ela vai ter o modelo dela. Que isso também está criando alguns empecilhos, alguns entraves na emissão da nota. Então, é mais um desafio, mais uma ponta que a pessoa tem que observar. Se atentar aí. Isso. Outro ponto, né, importante, que a gente está falando de débito, crédito, etc., é o seguinte: hoje, pela complexidade também do sistema, empresas que têm muita operação interestadual, elas acabam acumulando muito crédito tributário. O que é esse acúmulo de crédito? É imposto que a gente paga, que na teoria a gente tinha que ter o ressarcimento, mas não tem. Aí vira um crédito. Vira um crédito. Muito a grosso modo, só para trazer aqui para a realidade, é a restituição do imposto de renda ali que a gente faz no final, né? A gente paga mais sem perceber, depois a gente volta.
E aí, tem muitas empresas que não conseguem dar vazão a esse crédito. Então, acaba assim, tá, eu tenho R$1 milhão de reais aqui, mas não tenho... O que eu vou fazer com isso? Então, a vantagem, né, a promessa trazida agora para a reforma é a restituição desses tributos. A gente, quando tiver crédito de CBS, a gente vai poder fazer a compensação com crédito com débito, desculpa, de CBS. E o de IBS... Eu deixo de pagar... abato, né, esse valor. Faz essa compensação. E isso vai ser tipo mensal? Isso, mensal. Se eu não tiver débito, não tiver saldo, eu vou pedir o ressarcimento em dinheiro. Isso é muito bom, né? A promessa é que tenha o ressarcimento. O primeiro pedido demora até 120 dias, salvo engano. Depois acaba virando um fluxo, né? Porque você vai fazendo os pedidos sucessivos e você vai acabar recebendo de volta. E o IBS é a mesma coisa, você pode fazer o abatimento de IBS com IBS. Não vai ter a tal da compensação cruzada. O que é isso? Hoje, se eu tenho débito, saldo, credor de tributo federal, eu posso compensar com qualquer outro tributo federal. Então, por exemplo, eu tenho lá saldo de PIS e COFINS, eu posso abater uma guia de INSS, por exemplo, CSLL. E não vai poder mais, vai ser só CBS com CBS e IBS com IBS. Entendi. Isso traz um desafio também para a empresa, que tem esse perfil, né, de acumulação de crédito, e também traz uma necessidade de reavaliar a estratégia dela. Porque se ela sabe que ela tem, por exemplo, hoje um saldo de ICMS e de PIS e COFINS, ela tem que pensar, vai levar isso para 2027, 28, 29, ou ela vai querer fazer uma venda desse crédito atual com deságio um pouco maior? Isso tudo vai da empresa e da estratégia dela. Mas ela tem que estar atenta, né? E tomar as decisões do que vai fazer em relação a isso. Exatamente. E aí, além disso, né, da tomada do débito e do crédito, todas as operações, em sua maioria, né, toda regra tem exceção, vão dar direito a esse crédito. Hoje a gente tem muito processo, muita judicialização com relação a isso. Por exemplo, o imposto de PIS e COFINS, quando eu adquiro algum produto para ser um insumo para a minha operação, eu posso tomar esse crédito. Só que a legislação não é muito clara em alguns momentos em o que é o insumo. Então, o que acontecia? Ou a empresa, por uma ignorância, entre aspas, ou por uma ausência de informação adequada, tomava aquele crédito e era surpreendida lá na frente com uma autuação, e aí ela tinha que ou pagar ou judicializar, ou ela tinha que, tomando uma cautela maior, entrar com um mandado de segurança para fazer valer aquele direito de ser reconhecido aquele determinado crédito. Ou ainda fazer a tal da solução de consulta, que é uma pergunta, né, para o fisco, para saber se poderia ou não. Isso tudo, esses três cenários traziam uma burocracia, um entrave e um custo para aquela empresa. Porque ou ela gastava com o advogado, ou ela gastava no fiscal, ou ela assumia um risco que podia lá na frente virar uma autuação. E aí, né, inviabilizar o negócio a depender da situação. E era ruim para o fisco também, porque em determinadas situações ele deixava de receber um valor que poderia. Então, isso tende a acabar, porque todas as operações, né, vão gerar o débito e o crédito. Isso. Quais são os cuidados? Hoje, a gente tem a figura do tal do crédito ficto. O que é isso? Eu tenho lá a carga tributária, vamos botar exemplificativo de 10%. E o meu fornecedor, ele é do Simples Nacional, por exemplo, que não tem essa carga. Se na operação ali enseja essa carga de 10%, eu, Ravi, posso tomar o crédito de 10%. Então, nesse cenário, não teve esse recolhimento de 10%, mas eu me creditei. E isso causa algumas discrepâncias ali nas operações. Né? O fisco deixa de receber, a gente tem um crédito que, né, entre aspas, não existe. Vale. E o fornecedor acaba tendo uma competitividade com um outro que está pagando e o outro não está pagando a mesma alíquota. E aí, com esse novo sistema,
a gente vai ter que ter muita atenção ao seu tal do fornecedor. Por quê? A gente tem o regime comum, que é esse regime que eu estou comentando aqui da reforma tributária, e tem alguns regimes especiais. Então, por exemplo, quem é do Simples Nacional vai continuar no Simples Nacional. Ele vai ser um regime especial? Não. É como se fosse o especial, né? Que ele tem as simplificações. A diferença é que, se ele for do Simples sem fazer alteração, sem fazer escolha, ele vai ter a carga tributária dele e ele vai, né, fazer o recolhimento ali. A pessoa que contratar essa pessoa do Simples, ela só vai poder tomar o crédito do que foi efetivamente pago. Que é menor. É menor porque o Simples tem a carga menor. Então, se você tiver 2 fornecedores, um do Simples, o outro do lucro presumido ou do lucro real, né, que são modalidades ali de tributação, a empresa vai ter que analisar qual vai ser a melhor condição para aquela operação. Provavelmente, quem está no lucro real ou lucro presumido vai ter um preço um pouco maior, mas vai ter a questão do crédito que pode ser interessante dentro da operação daquela empresa. Exatamente. E aí, quando você traz para o setor energético, isso, por exemplo, é uma operação de manutenção ali do equipamento, uma compra, né, de placa, uma mão de obra para instalação, uma reforma ali do espaço. Isso tudo vai ter fornecedores, pessoa física, pessoa jurídica. Isso não seria uma desestimulação para as pessoas ficarem no Simples? Então, algumas críticas da reforma estão levando para esse caminho. O que o pessoal está falando, né? E aí a gente vai ter que aguardar para saber. Que realmente está tendo uma desvantagem você ficar no Simples e até no lucro presumido. Que o lucro real seria agora a nova realidade. Ela tem uma complexidade maior ali na parte fiscal, mas ela reflete exatamente o resultado. Isso. Então, assim, o que você teve de lucro, você vai ser tributado, o que você teve de prejuízo, você vai ser tributado. Você tem, né, todo um controle ali contábil, um controle fiscal, mas você tem essa competitividade. E a parte de débito e crédito é muito mais importante para você ali no lucro real do que nas outras operações. Mas assim, quando você tem uma operação de lucro real, você aumenta seu custo operacional também, porque você vai ter que ter um departamento voltado para ficar fazendo essa contabilidade. Aí a gente tem uma segunda parte da reforma, que é independentemente de qual regime que você está. A gente vai ter o período de transição e a gente vai ter o período pós-reforma. No período de transição, a gente vai ter que dar conta, digamos assim, dos 2 regimes. ICMS, PIS e COFINS e o IBS e CBS. Vai ser um desafio grande para a parte, né, fiscal, mas a tendência é, na parte do IBS e CBS, ser mais simplificado. Por quê? Esse novo sistema da Receita, que a gente já mencionou, ele vai trazer para você como se fosse uma declaração automática. Entendi. Como ele vai cruzar os dados, ele já sabe ali quanto que você tem de saldo a pagar, o saldo devedor. Você não pode confiar cegamente nisso. É a mesma coisa trazendo para o imposto de renda quando você faz a declaração pré-preenchida. Você não só dá o ok e pronto, né? Você faz o cruzamento de dados ali interno para ver se está certo. Tudo certo. E aí, aqui a cautela é em dobro, porque quando você der o ok lá no sistema, você vai estar fazendo um reconhecimento de dívida. Uma confissão ali. Isso, você não vai poder depois ali rediscutir nem nada do tipo. Mas, se você tiver um fiscal ali, né, e já pensando no lucro real, bem treinado, bem capacitado, com setores ali também treinados, você acaba facilitando e simplificando sua rotina tributária. Até mesmo porque vai acabar a questão de inscrição estadual, inscrição municipal, vai ser tudo concentrada na matriz, então traz uma... É um CNPJ só. Um CNPJ, que também é uma novidade aqui da reforma, que hoje a gente tem que dar conta da inscrição estadual, inscrição municipal, CNPJ. Algumas apurações são nas filiais, algumas operações são na matriz. Então, a gente vai ter essa figura da concentração tudo na matriz
o CNPJ único vai facilitar bastante. Mas para isso você tem que estar preparado. E eu vi que em relação ao CNPJ, o CNPJ agora vai ser alfanumérico, né? Isso. Vai ter essa mudança também. Essa é uma outra inovação, foi até em paralelo à reforma tributária. Ah, não está dentro da reforma? Não, ela faz menção porque é uma novidade. Entendi. Mas ela foi necessária, esse alfanumérico, mesmo por esgotamento dos números. Igual aconteceu com a placa de veículos, né? Que eram 2 letras e 4 números, passou para 3 e 4 e agora letra, só para conseguir ter mais opções de combinação. Só que, de novo, o seu sistema tem que estar adaptado para conseguir reconhecer tanto o novo quanto o antigo. E, por exemplo, em relação a isso, os antigos, em algum momento você já sabe se vai ter essa atualização ou vão manter os antigos e só os novos que vão ter esse sistema? Essa mudança do alfanumérico é só para novo CNPJ. Tá. Então, né, todo mundo que já tem matriz, filial, pode ficar tranquilo que mantém e não tem essa obrigatoriedade de atualizar nem nada do tipo. É só o sistema seu interno que tem que ter essa capacidade de distinguir os 2 CNPJs. Certo? Certo. Outra inovação, né, além da questão do débito e crédito, é a questão também dos regimes especiais. Foi uma crítica, mas também foi algo bom, né, que veio na reforma. A ideia inicial era não ter nenhum benefício fiscal, nenhum regime diferenciado, justamente para ter aquele reequilíbrio ali, todo mundo pagando, todo mundo contribuindo. Só que determinados setores a gente não consegue ou isentar totalmente ou reduzir a carga como a nova previsão. Vou te dar um exemplo do setor automotivo. Hoje, praticamente, né, todo mundo reclama dos preços dos veículos, mas assim, praticamente metade é imposto. Se você reduzir para 28%, você está diminuindo, desonerando o automóvel. Então, eles tiveram que fazer um regime que eles vão ainda manter uma carga acima dos 28%. Para outros, vai ser um pouco melhor com a ideia também da igualdade social. Então, a cesta básica, vários itens, né, foram isentados. Então, isso tende a beneficiar a população como um todo, porque você vai ter, na teoria, preços menores, você fomenta o consumo e isso também gera, né, uma economia aquecida. E outros setores específicos, igual, por exemplo, combustível, prestação de serviço, alocação de imóveis mesmo, construção, eles têm algumas reduções de alíquota ou alíquotas, né, diferenciadas, justamente porque são setores estratégicos, né, no entendimento do legislativo. Como se fossem essenciais, assim, né? Exatamente. E aí, isso é bom também a pessoa ter essa ciência para não achar que a regra é para tudo, para todos. Então, a parte de consultoria, a parte de advocacia, engenharia, por exemplo, ela vai ter uma redução. Essa é uma notícia muito boa. Muito boa, né? De 30%, salvo engano. E isso traz dois benefícios, né? Tanto a parte da tributação, quando você faz a contratação daquele escritório, daquele prestador, você sabe que provavelmente o preço ele não vai oscilar tanto, quanto a figura do crédito. Então, hoje você faz a contratação de um escritório, de um jurídico, é praticamente um custo, mas com a reforma tributária vai ser uma vantagem para a empresa. Vai tornar mais acessível Isso. Esse tipo de serviço, de consultoria. Exatamente. Outra questão que eu acho importante trazer para a gente, com relação ao setor de energia, especificamente. A preocupação é o que vai onerar, o que não vai onerar, né? Quais são os reais impactos. E aí a gente tem que ver muito bem em qual etapa você está. O consumidor final, por exemplo, né, que é o consorciado ali, o cooperado, ou até, né, quem não faz parte, né, só é o consumidor. Para ele não vai ter muita mudança, porque as mesmas isenções ali que tem, né, hoje na maioria dos estados, por causa de um convênio lá da Cefaz, isso, ela tem previsão na Lei Complementar 214.
Eu acho que esse ponto é até um ponto de melhoria. Sim. Assim, vai trazer, claro, a necessidade de adaptação. Porque hoje, em relação à compensação de energia da geração compartilhada, a gente vive esse conflito, né? Cada estado tem sua regra, apesar da gente ter um convênio, o CONFAS, que determinou a isenção do ICMS na compensação, ele determina essa isenção para geração de até 1 mega e autoconsumo remoto. E aí, o estado de Minas, ele criou uma lei específica para a geração compartilhada, que são titularidades diferentes, até 5 mega. Então, aqui, a gente viveu isso, né? A geração distribuída cresceu muito rápido aqui em Minas do que nos outros estados por conta dessa legislação que a gente tinha essa isenção. E aí, São Paulo e Rio e Espírito Santo copiaram essa legislação com as peculiaridades de prazo de vigência e regra de transição de fim desse benefício de cada um deles. E nessa lei da reforma tributária, o benefício agora é para usinas, né? Em todos os estados. Ele seguiu a regra do CONFAS, né? Até 1 mega e para autoconsumo remoto. Isso. Então, quem trabalha na compartilhada vai perder automaticamente esse benefício, né? Exatamente. Que é a lei de Minas que vai acabar. Já tem previsão de acabar em 2029. Vai coincidir aí com a reforma também. Isso. Aí, né, indo e voltando um pouco, porque 2029 é muito importante. Em 2026 é o primeiro marco, né, que a gente comentou, que os documentos ali, a pessoa tem que estar preparada. 2027 é como se fosse o segundo marco, que é a morte, né, a exclusão ali do PIS e da COFINS e a substituição do CBS. E 2029 é o terceiro marco, que é a redução gradual do ICMS substituindo para o IBS. Então, quando a gente fala, né, de uma alíquota de 0 para 28, de 9 para 28, não vai ser de um dia para a noite. Ela vai ser gradual, começando em 2027, o impacto, né, seja positivo, seja negativo, até 2032. Em 2033, esses tributos todos que a gente comentou deixam de existir e fica só o IBS e a CBS. Outro ponto, né, voltando aqui, que eu lembrei agora, que é um desafio nessa parte de transição, é a forma de cálculo dessa tributação. Sem entrar muito em juridiquês, hoje a gente tem a tal da fórmula de cálculo por dentro. Isso mais para a parte de contabilidade, parte fiscal. O ICMS ele é calculado assim. Então, geralmente, quando você vê lá uma alíquota de 10%, 20%, você tenta fazer o cálculo ali por simples média, você nunca chega no valor que está destacado na nota. Sim. Você pega lá R$1.000, 20%, não dá 200, né? Dá 220, 280, por causa dessa forma de cálculo. E aí, essa nova metodologia é a tal da fórmula do cálculo por fora, que aí, de fato, vai ser R$1.000, 20%, 200. Fica mais fácil, mais simples e vai ser até bom para o consumidor final ver, de fato, o que está sendo pago, que traz, né, uma elucidação para a gente, porque a gente contribuinte, a gente, né, parte integrante da sociedade, a gente não tem essa noção real do que está sendo tributado e nem o efeito em cascata, porque quando você vai ali no supermercado, igual eu dei o exemplo, você compra ali e tem embutido imposto sobre o transporte, sobre o frete, sobre o serviço, sobre o produto em si. E aí você não tem essa ideia do quanto essa dimensão, né? De quanto foi imposto e quanto foi mercadoria. Isso. Então, assim, a projeção, perspectiva, é que tudo tende a melhorar. Mas para isso, a gente tem que estar preparado, a gente tem que fazer o para casa que eu estou batendo na tecla. E aí, quais são os principais pontos, né, que a gente tem que ater? Quem ainda não começou, nem não se atinou a isso, pegar a lei complementar, dar uma lida. Eu sei que às vezes, né, tem alguns termos jurídicos, mas assim, dá para entender. Quando tiver alguma dúvida, consultar, né, o profissional de confiança, justamente para dirimir. Se possível, fazer toda uma reestruturação, um planejamento tributário, que isso vai ser útil tanto para o modelo atual quanto para a projeção futura, porque a gente sabe que as empresas elas nunca trabalham com o agora, né? Elas sempre trabalham com projeções
de médio e longo prazo. Então, por exemplo, você está querendo comprar um ativo imobilizado. Se você comprar agora em 2026, você não vai ter o crédito. Em 27 você já vai ter. Então, compensa esperar? Não compensa? A parte, né, que eu comentei também do acúmulo de crédito. Compensa dar vazão agora? Não compensa? Então, é muito importante essa parte. É importante também confiar, né, nessa parte de planejamento, de estrutura, porque vai ser a diferença em você ter uma competitividade ou não, porque as operações atuais, se você levar elas para 2027, 2028, pode ser, não estou afirmando, né, porque varia caso a caso, que você vai ter um aumento de carga ou até uma redução. E aí você tem que já antever e trabalhar a seu favor. E quando a gente fala trabalhar a favor, é só justamente adequar as possibilidades do que o fisco ali nos trouxe com essas novas aprovações. Outro ponto, que aí também, de novo, né, é importante a parte de consultoria, a parte jurídica. Estar atento às novas publicações que vão, né, sair no decorrer do ano. Hoje mesmo também, além, né, da parte da reforma, tem a parte tributária em si. Hoje foi publicada a lei que traz a previsão do devedor contumaz, a previsão do Código de Defesa do Contribuinte, que não é a reforma tributária, mas está relacionada. Sim. Que aí, de novo, se você tem um fornecedor que é um devedor contumaz, você tem consequências. Então, tudo agora tende a caminhar junto com a reforma. Então, é por isso que tem que ter essa importância. E a parte também do contencioso, né, que a gente fala tributário, que também tem uma relevância. As operações ali têm que estar todas bem, né, delimitadas, bem fechadas, e as teses jurídicas que foram discutidas no passado, como eu falei que é um novo cenário, às vezes a gente consegue outras oportunidades dali para frente. E nessa janela de 2027 a 2033, o contencioso ali tem que estar atento, porque você vai ter aquela janela de 5 anos do fisco de autuação. Então, por exemplo, o PIS e COFINS morre em 2027, não é que acabou seu problema ali. Você tem que levar isso para 5 anos para frente. ICMS acabou em 2032, a mesma coisa. Você vai ter algumas ações, algumas lides, né, até 2037. Então, o que estava irregular, até 5 anos depois, o Estado ainda vai poder Sim. cobrar e reaver. Isso. E também a questão do crédito de PIS e COFINS, por exemplo, que em 27 acaba, você tem que ver o que você vai preferir fazer. Você vai querer compensar com o CBS, você vai querer seguir o regime, né, atual ali de solicitar um precatório para reaver, enfim, aí tem essas estratégias todas. É um dever de casa grande, né, que a gente tem que fazer. Isso. E aí, assim, a ideia é trazer esses pontos, não para assustar, mas para mostrar... Conscientizar, né? Conscientizar e mostrar que a gente não tem que olhar só assim, beleza, reforma tributária, ou não vai me atingir, ou beleza, me atinge só com o que eu vou pagar aqui nesse boleto que eu pago todo mês. Não é isso, é uma mudança de mentalidade e abarca, geral, né, todos os setores ali. Então, o que eu vejo, assim, né, até dentro do escritório, no que a gente trabalha no dia a dia ali com os clientes, quando a gente menciona isso, eles querem uma resposta objetiva, como se a reforma fosse atingir somente essa operação. Então, eu preciso ajustar esse contrato, eu preciso ajustar isso. E muitas vezes não olha, por exemplo, para as contratações dos funcionários, se é CLT, se é pessoa jurídica, porque isso também acaba que vai ter o impacto, né? Não deixa de ser como se fossem fornecedores ali. Exatamente. Tudo, assim, não que também foi projetado para fomentar a terceirização, mas um terceirizado vai te dar um direito a crédito que um empregado não está. Um seletista não tem. Os custos, né, inerentes à operação também vão ser refletidos. E outra dificuldade ali que a gente está percebendo é a pessoa entender cada perna, cada etapa. Há uma mistura, digamos assim, entre o que é cooperativo, o que é cooperado, o que é a empresa, o que é a usina, o que é o imóvel, qual é aquela operação e qual é o reflexo.
Então, de novo, né, a questão da importância de uma consultoria, de um corpo jurídico bem estruturado. Quando você tem esse mapa de quais são as operações com bens, quais são as operações com serviços, quais os reflexos, você tem essa noção macro. Você tendo essa noção macro, você percebe aquilo que eu falei lá no início, que o tributário sai do bastidor e vai para o protagonismo, que é a diferença entre você ter uma competitividade maior ou você ficar no meio do caminho. Eu vejo uma mudança muito grande quando o tributário assume o protagonista, porque há pouco tempo atrás, o tributário, ele era necessário, assim, só para grandes empresas, né? Então, assim, grandes empresas, indústrias que tinham uma estrutura tributária, que precisava ter uma otimização, uma eficiência tributária. O menor, eu acho que ele se adequou à questão do Simples Nacional e ele ficou naquilo e não se preocupava e não pensa nisso. E eu vejo que isso gerou uma resistência às pessoas hoje a querer entender sobre isso. Então, tudo que eles falam, me perguntam, né, sobre reforma tributária, eles querem uma coisa muito simplória, uma resposta muito simples, muito objetiva e como se aquilo fosse algo definitivo. E eu acho que essa questão, essa mudança, ela é muito complexa, porque vai começar a atingir fluxo de caixa, vai começar a atingir os fornecedores, que nem você falou. Então, acaba que todo mundo que é dono de uma usina, vamos colocar ali do ponto de vista do investidor, ele tem uma contratação de OIM, ele tem uma contratação com um consórcio, uma cooperativa, para fazer a gestão de crédito, ele tem um imóvel que ele aluga, que ele arrenda, né, ou que é um imóvel próprio que ele está alugando para o outro. Então, são várias operações que muitas vezes são negligenciadas e que elas não aparecem em uma resposta simples. Sim. Né? A mentalidade atual, e de novo é preciso mudar, é isso. Tributário fiscal é custo. Eu só estou pagando ali e só me aponto que eu tenho que pagar. E isso vai ser necessária essa mudança, né? A pessoa, acho que a gente vai percebendo isso ao longo do tempo. Muito a grosso modo, igual foi com a questão da LGPD, que quando saiu as empresas, né, não davam muita relevância e depois elas viram a necessidade de adequação. E a importância, né? Que tem. E a relevância. Mas principalmente no tributário em si, isso, né, desde que eu comecei a atuar, é perceptível uma dificuldade de compreensão da legislação em si. Então, quando sai uma nova norma, uma lei ou, né, uma notícia ali que teve uma isenção, a pessoa não vê o que especificamente aquela norma está tratando. Então, por exemplo, tem casos que sai ali uma postergação, né, de São Paulo para 2026, só que ali diz respeito, por exemplo, ao fabricante da placa e não ao consumidor final. Só que a pessoa só bate o olho ali que fala que foi postergado. Que é ICMS para energia. E acha que é aquilo e pode replicar. Outra questão que a gente sempre fala, temos que analisar caso a caso, temos que analisar documento, temos que analisar a estrutura. Porque a gente tem dois cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, ver de fato se o que o cliente entendeu é aquilo que está sendo de fato acontecendo. E segundo, se pode ser replicado ou não. Eu vou dar um exemplo do modelo atual. A gente tem o tal, né, do ISS que eu comentei, que é para prestação de serviço. Algumas prestações de serviço envolvem fornecimento de material. Então, por exemplo, quando você vai contratar uma empresa para pintar sua parede e com fornecimento, ela vai trazer a tinta. Não tem como ela pintar sem a tinta. Então, tem o ICMS e o ISS. E aí, na lei que prevê, né, o ISS, dispõe quando que você pode juntar, digamos assim, o serviço e o material e vai ser só ISS, e quando você tem que fazer esse recolhimento apartado. A parte que é serviço ISS e a parte que é ICMS e ICMS. Qual que é a diferença? ISS é 4, 5% e ICMS é a média de 18%. A maioria das empresas tendem a tentar adequar para ISS. Só que isso, se não for feito de uma forma cautelosa, uma forma que reflita, né, com a realidade, você acaba se expondo a um risco a uma de autuação ser de 18%. E aí, algumas situações
você pode utilizar disso de fato, de uma forma lícita, né, e coerente com o que está sendo, só que você fala para aquele caso específico, para aquela situação pode. O que a pessoa faz? Replica para todas as operações. E aí você acaba tendo esse prejuízo. Então, por isso que é importante tanto essa parte contábil, essa parte fiscal estar 100%. Então, outro exemplo, a gente tem a figura do comodato, que é o empréstimo ali gratuito, né? Hoje, o comodato ele é zerado, não tem tributação. Só que se tiver uma contraprestação ali, né? Eu estou te cedendo em comodato, em contrapartida você está me comprando X litros, ou uma energia, ou uma prestação de serviço, isso pode ser enquadrado pelo fisco como uma operação onerosa, porque tem, né, uma contraprestação de fato. Sim. E aí você também vai ficar exposto à autuação, e aí nesse caso da reforma, aos 28%. E aí, um impacto muito significativo. Muito significativo. Outra situação que acontece muito, de fato até existe ali o comodato, pode ser gratuito, pode ser oneroso, só que o comodato ele tem que ir e ele tem que voltar, porque é só um empréstimo, e o bem não volta. E aí você também fica exposto a risco, porque sua empresa saiu ali do seu inventário, né, o painel ali, por exemplo, a questão, e não volta nunca. E aí, se cai numa operação, você também está exposto. Então, por isso que é importante se olhar caso a caso, mesmo que seja uma empresa com 2, 3 operações, olhar as 2, 3 operações ao invés de olhar só uma e replicar. E é melhor você ter essa cautela, esse excesso de zelo, e analisar, demorar um pouco mais na resposta, mas ter algo bem fundamentado, do que essas respostas prontas para ontem e essas promessas milagrosas. Por quê? A conta no final fica para o empresário ali, para o consumidor, né? Para o contribuinte. Sim. Então, é melhor você ter uma cautela redobrada, mesmo que sua carga não reduza tanto ou fique elas por elas, do que você se expor e se aventurar, ainda mais nesse cenário que a gente está ainda tateando ali para ver que caminho que vai seguir. E quando a Receita Federal ela faz um investimento desse porte, né, num sistema que é muito maior do que o sistema de Pix e que vai ser tudo lastreado, é muito mais fácil uma fiscalização, né, do que do jeito que acontece hoje. Porque hoje eu acho que o brasileiro ele tem essa tendência, né, de fazer as coisas, embute essa operação, e muitas vezes o empresário, eu vejo que ele assume o risco. Mas é um risco que ele consegue medir de acordo com o que a gente teve, olhando para trás. Até hoje a Receita não pegou, até hoje isso funcionou, até hoje isso foi desse jeito, então vou manter assim. A partir de agora a gente não tem mais esse histórico, porque é um outro sistema, é um sistema novo que a gente não conhece. Então, o que eu acho é que as pessoas não estão enxergando a vulnerabilidade que elas vão ficar diante dessas fiscalizações. Sim, e ainda tem um agravante, digamos assim, né, um contra, que é o cruzamento de dados. Hoje, né, vamos supor que você tem uma operação em Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo. E você está com essa operação errada, né, por qualquer motivo. Pode ser que só o fisco de Minas pegue, te autue e você faça o pagamento. E os outros estados passam 5 anos ali, enfim, né, independentemente ali dos motivos. Com o cruzamento de dados, o que vai acontecer? A Receita Federal vai conversar com o comitê gestor. Então, Estado, município e União vão ter acesso a essas informações. Se tiver qualquer divergência, a perspectiva é que tenha autuações em cascata. Então, nesse exemplo, você vai cair, né? Espírito Santo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, você, às vezes, acaba matando o seu negócio por uma operação equivocada, seja por essa assunção de risco, seja por uma inobservância de algum regramento, e isso pode ser a diferença entre você sobreviver ou não. Porque uma coisa é você ter uma autuação ali para parcelar, para negociar, para se defender, outra coisa é você ter 10, 20, 30, dependendo do tamanho da operação. E eu acho que é importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas falam, não quero saber, se eu vier autuado, eu falo que eu não sabia e vou consertar. Nós não podemos alegar desconhecimento de lei. Exatamente. Né? Então, assim,
Eu vejo isso muito nos casos dos aumento de painéis irregulares. Então, assim, mas eu não sabia, mas eu contratei uma empresa que deveria saber. Mas você tem o dever de ser diligente, você não pode alegar o desconhecimento da lei, né, em relação a isso. Você tem um dever de buscar informações. Então, a partir do momento que você decide empreender, é obrigação sua se informar sobre isso. Sim, né? E ainda tem um outro ponto que eu queria destacar. Hoje, tem muita, né, empreendedorismo no Brasil cresceu muito, até mesmo, né, por razões econômicas e tal. Só que o que acontece? A pessoa vai meio que no amadorismo. Ela entra no negócio para aprender. Só que isso sim vai acabar minando com a reforma tributária. A gente vai ter que ter uma profissionalização daquele empreendimento, daquela operação. O que acontece muito assim com o micro, pequeno empreendedor? A pessoa tem ali um estoque, ela tem o controle desse estoque, mas ela acaba pegando para uso pessoal, faz uma confusão ali patrimonial na conta dela, ela usa a conta da pessoa física, da pessoa jurídica e tal. Com o cruzamento de dados, a Receita vai saber exatamente. Então, se você tem lá, por exemplo, 10 painéis solares no seu estoque e no final só tem 8, cadê os outros 2? Aí você vai ter que justificar, malha fina, vai ter que ter o documento fiscal, o lastro. Se você não tiver, vai ser presumido, aí você vai ter autuação. Então, assim, os controles internos, essa profissionalização, esse busca de conhecimento vai ter que ser regra primordial de todo empreendedor, de todo empresário. E até com isso eles estão facilitando, né? Deixando mais acessível a contratação de escritórios especializados, Sim, contabilidades. E também eles criaram, né, o portal da reforma tributária do governo federal mesmo. Tem a calculadora, então assim, quem quiser, que tiver interesse, pode ir ali, né, meio que brincar com os cenários, coloca lá qual é a operação, qual a carga, que já começa a dar para ter essa ideia. E, obviamente, qualquer dúvida, procure o profissional adequado. Eu sempre brinco, né? Eu gosto de carro, que, por exemplo, eu não preciso pagar um mecânico para eu trocar um óleo, para eu trocar uma vela. Só que eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu não souber, em vez de eu arriscar ali e trazer um prejuízo, é melhor eu levar para o mecânico, que aí eu sei que o carro vai estar bem cuidado. São mudanças de paradigmas e de mentalidades que o brasileiro vai precisar realmente mudar. Eu vejo que ainda tem uma resistência, as pessoas ainda não estão muito confiantes, mas é uma realidade, né? Já está valendo, já tem regras novas que a gente precisa se adequar e buscar esse conhecimento e se preparar. E esse ano é um ano desafiador, então, para todo mundo mapear todos os impactos que vai ter em todas as cadeias, começar a se organizar para o ano que vem. E para a pessoa física, tem algum impacto direto? Pessoa física, ele vai ter o impacto, não agora, 26, 27, mas ela vai ter um impacto, assim, provavelmente no aumento de custos, porque, seja bem, seja serviços, as empresas tendem a sempre repassar os gastos, os custos, né, na precificação. Então, assim, é um investimento também, né, que as empresas têm que fazer para não ficar para trás. Isso tende a entrar nessa conta. No custo e ser repassado de alguma forma. Isso. Só que a vantagem para o consumidor final é essa conscientização da parte tributária. Você pegar lá na nota, saber exatamente quanto que você está pagando e, né, criar uma consciência de política, né? Assim, se está valendo, se não está valendo. E aí a projeção, a perspectiva, e aí só voltando um pouquinho, né, que a gente fala dessa carga de 28%, a projeção é que ela reduza para 26,5%. Quando que vai ser isso? Eles fazem essa projeção de 28%, que seria a carga atual. Uhum. A ideia da reforma não é ter um aumento na arrecadação, nem um aumento da carga tributária. A ideia é, nesse primeiro momento, mapear, digamos assim, quais são os setores, as operações, né, de maior impacto, fazer essa redistribuição que eu comentei, né, de, em vez de um só pagar a conta, dividir para todo mundo. Da cadeia. Isso. E aí, com isso, fazer essas revisões de 5 em 5 anos
da alíquota ali, da carga efetiva. Então, já tem essa previsão de que a partir da implementação, mais 5 anos, já vai ter essa primeira revisão. Então, a tendência, né, assim, se tudo de fato der certo, é ir de 28 e reduzindo até chegar numa carga aceitável para todo mundo. Mas isso a gente vai ter que aguardar, né, que é só a projeção. Entendi. Independente desses novos impostos, mantém a questão do imposto de renda, né? Isso é um imposto que tanto pessoa física quanto jurídica continua pagando e declarando normalmente. Isso. Os demais tributos, né, assim, que fogem dessa parte de bens e consumo, de serviço, eles continuam. Então, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, IPVA, ITCMD, etc., eles mantém. Alguns tiveram umas mudançazinhas, mas assim, não vão ser o grosso, digamos, da reforma. Então, por exemplo, o ITCMD teve uma alteração. IPVA... O ITCMD ele teve um aumento. Isso, teve um aumento. O IPVA, ele tem agora a possibilidade de ser cobrado em embarcação e aeronave, que antes não tinha, mas ainda falta regulamentar. Mas tem essa previsão e tem a previsão de redução de IPVA para veículos ambientalmente saudáveis. Né? Elétricos. Então, elétrico, biodiesel, etanol, etc. Só que aí também precisa de regulamentação. Só que aí volta lá para a parte do planejamento tributário. Se é uma empresa que, por exemplo, tem frota de veículos, ela vai ter que verificar se compensa investir em veículos elétricos, se compensa investir em veículo sustentável, se compensa terceirizar essa frota por causa dos créditos. Entendi. Então, não é só, eu tenho aqui, pronto, acabou, vai ter a depreciação. E teve o imposto do pecado, né? Que era o imposto de produtos... Isso, essa é uma outra, né, novidade, porque tem tantas coisas, a gente está falando aqui só de forma resumida. O imposto seletivo é o que eles estavam chamando de imposto do pecado, que são para processos, né, para produtos que trazem, na teoria, um impacto para o meio ambiente. Então, seja lá na extração, seja no processo de fabricação, seja no processo de descarte, ele vai ter a incidência de até 1%. Vai depender do produto, vai depender da tipificação ali para saber. Da toxicidade, como Isso. se fosse. Então, por exemplo, gasolina é 0,25% o máximo. E aí vai ser cobrado lá da extratora, né? No caso a Petrobras. Uhum. E aí, esse imposto seletivo, independentemente de qual o produto que seja, você não vai poder tomar o crédito dele. Então, de fato, é um custo. Isso, na teoria, era para desfavorecer, né, aquele determinado produto, pensando, né, na coletividade, no meio ambiente. Muito a grosso modo o que acontece com cigarro e bebida, né, que a gente tem uma tributação pesada, não visando a arrecadação, mas visando realmente não consumir esses produtos. Para desestimular o consumo. Exatamente. Aumentar o custo mesmo e ser algo inacessível, como se fosse. Isso. Tem uma divergênciazinha com relação ao imposto seletivo, porque acabou entrando carro elétrico. Que assim, quando você falou do carro elétrico, eu lembrei disso. Porque o carro elétrico em si, sua vida útil e tal, ele é favorável ao meio ambiente, mas tem toda a discussão da construção dele, né? O impacto ali na mineração da bateria e depois o descarte. Mas é algo que pode mudar ali no decorrer, né, desses próximos anos, principalmente pela pauta ambiental, né? O governo atual, ele trabalha muito nessa parte, então pode ser que esse cenário altere. Eu acho que essa questão do descarte da bateria é algo que daqui a pouco vão aparecer soluções. Sim. Né? Porque eu não acho que o carro elétrico seja um produto nocivo, vamos dizer assim, né? Tem essa questão da bateria, mas eu acho que tem solução também para o descarte. Vai aparecer alguma coisa nesse sentido. A gente fez um episódio aqui no Painel Elétrico para falar sobre essa questão de carro elétrico, da mobilidade. E a gente até discutiu um pouco sobre isso, de que a gente vive um lobby, né? Uma guerra ali de pessoas, né? De empresas que estão ali segurando e brigando pela defesa ali do combustível fóssil e outros que estão ali brigando pela inserção do veículo elétrico e que cada um tem seus pós e contras ali em relação a isso.
e que muitas vezes a gente cita como que aconteceu em outros países. Porque na Europa não deu certo, nos Estados Unidos, mas assim, aqui no Brasil, o carro elétrico, ele é completamente diferente dos outros países, porque aqui a nossa fonte energética é limpa. Então, é diferente de eu usar o carro elétrico num país que eu tenho combustível fóssil. Então, assim, o carro elétrico, mas ele não é sustentável. A energia que está abastecendo é uma energia poluente, né? Então, assim, eu vejo que o carro elétrico ele é muito polêmico, mas eu vejo que são disputa de interesses pontuais. Isso, e assim, eu acompanhei, né, esse crescimento nos últimos anos. Sim. Eu vim da distribuição de combustíveis, então, assim, vim do outro lado do petróleo, etc. Do interesse, né? Contra o carro elétrico. Só que, assim, mesmo no Brasil, com as dificuldades, a maior dificuldade do Brasil é o tamanho dele, né? Você pegar um carro elétrico para uso urbano, hoje em dia atende perfeitamente. O problema é a questão da distância entre cidades, né? Quando começar a viajar intermunicipal, interestadual. Só que a gente vê também que tem um interesse em mudar isso. Então, já tem, de estrutura, né? Para colocar os pontos de carregamento. Isso. Tem um projeto de lei, por exemplo, que torna obrigatório todos os postos de combustíveis ter um ponto de carregamento. A questão também dos prédios, né? Da estrutura, já ter o ponto ali de carregamento. As redes, né? Principais precisam, né? Já estar preparadas. Mas a gente vê que tem esse investimento e, sinceramente, eu acho que a eletrificação no Brasil ainda vai crescer muito. Pode ser que não seja 100% elétrico? Pode, mas a gente tem o sistema de híbrido, né, o híbrido plug-in, e é uma tecnologia um pouco mais barata, que é infelizmente também, né, o país nosso, o poder aquisitivo é um pouco menor, e quando daqui a 3, 4, 5 anos que esse veículo estiver no mercado seminovo, o híbrido plug-in ainda está com um preço menos depreciado do que um 100% elétrico. Mas, no geral, a perspectiva é que tenha, assim, um crescimento muito grande nos próximos anos. Na mobilidade elétrica, isso, né? Como um todo. Seja a parte de veículos elétricos, 100%, os híbridos, e seja na parte de investimento para essa estrutura. Então, os painéis solares, os pontos de carregamento, os pontos de postos também de combustíveis com painéis solares para, né, atender essa demanda. Então, assim, é um mercado com potencial também. Com certeza. E aí, voltando para a reforma, isso tudo também vai ter que ser analisado com os novos tributos, porque uma operação atual é de um jeito, com a reforma é de outro. Então, quem tem interesse a médio e longo prazo tem que analisar se os projetos, os planos vão estar ainda, né, de acordo, vão estar dentro da perspectiva com os novos tributos. E principalmente a questão do carregador elétrico, porque assim, tem ali o carregador ligado a uma unidade consumidora. A pessoa vai lá, ela está pagando por energia. Porém, a comercialização de energia, ela também é regulada e a gente não pode comercializar a energia dessa forma. Então, a gente não trabalha com comércio. Então, a forma da gente fazer isso é locação. E aí, a gente entra num ponto que a gente vem discutindo bastante, né? Porque a locação de equipamento, que é o caso ali, né, que hoje a maioria das empresas de mobilidade trabalha, é dessa forma. E a locação de equipamentos, ela também vai sofrer esse impacto. Porque Sim. hoje, a locação, a gente não paga ICMS nem ISS. E vai passar a pagar IBS e EBS. E aí, um imposto que não existia vai passar a existir. Então, vai ter um aumento de uma carga tributária de 28%. Sim. Seria isso, né? Exatamente. E aí, de novo, né? Tem a locação, tem, vamos supor, o comodato, tem a seção ali dos equipamentos que eu estou falando. Todos eles, não importa a nomeação que você der. É locação, né? É locação. Estou falando só dos equipamentos. E lá na Receita, na Lei Complementar 214, fala que não importa a nomeação, importa a realidade fática. Então, tem que até, né, se pensar se teria alguma forma, alguma modalidade, obviamente respeitando a legislação, para ajustar a operação para ter uma redução de carga. Porque Sim. do jeito que se a pessoa não preocupar, não procurar, né, entender e levar essa operação para frente, ela sabe que vai sair de 0% para 28%.
Eu acho que, assim, ao mesmo passo que a gente está avançando na reforma tributária, a gente também avança na modernização do setor elétrico. Então, hoje a gente tem uma vedação de comercialização de energia, mas a gente tem um planejamento para abertura do mercado. Pode ser que, né, a gente trabalhar com a comercialização de energia seja uma solução. Sim. Né? Talvez a tributação ali da comercialização seja melhor do que a alocação de equipamentos. Então, são esses pontos, assim, que vai demandar de um estudo e de uma preparação, porque tanto a comercialização, né, que vai acontecer, as pessoas também precisam se preparar, porque é um setor extremamente regulado, assim como a reforma tributária está vindo muito regulada, né? Com muitas normas pequenas, tá dinâmico isso, né? Cada hora a gente tem uma novidade, uma surpresa e a gente precisa se adaptar. Quem está aí no setor elétrico já devia estar acostumado com essa realidade. Exatamente. E ainda tem um outro fator de peso. Esse ano, 2026, é um ano de eleição. E isso costuma influenciar essas pautas. Sim. Por quê? Um governo, né, que tem essa bandeira do meio ambiente, sustentabilidade, etc., ele pode ser que avance com algumas questões que estão paradas, justamente porque é o ano final. Se não, né, garantir na eleição, acabou. Então, ele só tem esse ano para conseguir tirar do papel. E o próximo governo, a gente não sabe como que vai ser, né? Se vai manter o posicionamento atual, se vai mudar completamente. Então, esses assuntos mais, digamos assim, espinhosos, eles tendem a sair no último ano de governo. Sim. Então, além da reforma tributária, a gente provavelmente vai ter algumas mudanças algumas significativas. Surpresas. E aí, de novo, tendo uma consultoria, né, um profissional ali ciente dessas operações, é uma vantagem para quem está nesse negócio. O setor elétrico, a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora, que ela serve para trazer ali uma certa segurança para a gente não ficar refém exatamente dessas questões, né, de governo, que passa 4 anos, muda um governo, é mais tendencioso a isso, aquilo, porque assim, isso traz uma insegurança muito grande para investimentos, né? Essa questão. O comitê gestor, ele teria um papel similar ali para trazer uma certa segurança independente do governo ou ele não tem essa autonomia? Assim? Sim, o comitê gestor ele vai ser formado por representantes tanto dos estados quanto do município. E até voltando, né, o comitê gestor em si, ele vai ser o órgão, digamos assim, que vai regular essa questão, né, e gerenciar o IBS e CBS, assim como a Receita Federal já o faz com os tributos federais. Aí fica mais fácil a visualização. Ela é uma criação, né, dessa reforma tributária, vão ter esses representantes dos estados e municípios, justamente para garantir os interesses dos estados e municípios, assim como é a CONFAS. Qual a diferença? Vai ser eleito também por alguns cargos de determinado período e eles vão ter tanto o regulamento interno quanto a funcionários públicos, né, concursados para ingressar ali e cuidar... Ficarem ali de uma forma estável. Isso. E a ideia lá é tanto essa parte da carga, da alíquota, quanto essa parte do contencioso ali, das fiscalizações, e outras situações ali, repartição entre os estados, entre os municípios do próprio estado, enfim, qual é a quota parte, questões internas. Assim, tem essa parte dessa proteção, mas ao mesmo tempo, em algumas situações, tem uma pressão política. Então, por mais blindado que determinada agência, determinado órgão esteja, ele acaba sofrendo algumas pressões. Sem entrar, é impossível, né, separar totalmente. Sempre tem. Sem entrar em questão, né, se está certo, se está errado, posicionamento político, etc., a gente tem 2 situações para ilustrar, que é tanto a presidência da Petrobras, que foi trocada, né, 2 vezes ali, e querendo ou não, influenciou ali no preço, sendo que, na teoria, né, ela tem essa autonomia, etc., e a questão do Banco Central com a taxa Selic, né, que está tendo uma pressão para reduzir. Não teve efeito, mas teve a pressão. Então, assim, pode ser que a gente tenha essa pressão na ANEEL também e alguns projetos de lei também. Aí, fugindo do executivo, né, indo para o legislativo, fomentando. Esse exemplo que eu dei, né, do ponto de energia no posto,
é totalmente legislativo. Pode ser que seja aprovado esse ano, pode ser que não, mas... Mas pode ser que seja ano que vem com outro governo. Isso, é nesse sentido também que eu falo do cenário político, sabe? Sim. É porque, assim, a gente vive uma polarização, né? Então, assim, é difícil a gente fazer algumas previsões. E tem que ter cautela no modo de falar, porque, assim, não estou defendendo nem A nem B, nem criticando A nem B, mas estou trazendo exemplos, Sim. né? Então, a gente sabe que o cenário atual está um pouco delicado. E a preocupação eu acho que é essa, né? Porque algo vem sendo construído num governo, aí ano que vem muda o governo, aí muda muita coisa de novo. Isso. Né? E, infelizmente, o Brasil é um país que tem muitas leis. Né? E eu acho que isso chega a ser prejudicial, porque tudo é resolvido com lei e não com a prática, né, do que é previsto. Então, assim, a gente já tem uma lei que prevê determinada coisa. Aí, em vez de fiscalizar, em vez de cumprir o que está aqui, eles vão lá e mudam a lei, né? E fica muitas leis esparsas, vai mudando o governo, vai mudando isso tudo. No tributário ainda tem essa dificuldade. Até comentei no início, mas não aprofundei. Salvo engano, estou falando de cabeça, em média são 7 publicações por dia relacionadas a direito tributário. Então, para você acompanhar e saber o que está acontecendo, etc., você precisa de alguém por conta. E, além disso, não é só uma publicação simples. Você tem a figura, né, da lei, você tem o decreto, você tem a medida provisória, e, às vezes, uma questão que está prevista numa lei, sai uma alteração num decreto, depois tem uma outra lei alterando a primeira lei, e nada faz menção do decreto, você fica perdido se o decreto perdeu a vigência ou não. Vou dar um exemplo recente. O Distrito Federal, salvo engano, tinha um decreto limitando ali o ICMS do álcool. Estou dando o exemplo do último... do combustível. Isso. Teve uma nova lei alterando a alíquota modal, que chama, que é a alíquota média ali. E, voltando um pouco, teve a lei complementar 192 e 194, que falou que os combustíveis eram bens essenciais. Então, eles não poderiam ter a alíquota de ICMS acima da alíquota modal. Que eu acho que eram 18%. Aí depende do estado, mas a média era 18%. Energia também teve isso. Isso, energia entrou e energia, inclusive, está tendo uma discussão judicial se isenta ou não. E aí, os estados tiveram que adequar. O etanol hidratado, especificamente, ele ainda segue essa tributação, e aí teve o decreto falando que era 13%, salvo engano. Depois veio uma nova lei alterando a alíquota modal para 18% ou 20%, não lembro, e só. Aí vem a dúvida, o etanol hidratado são 13% ou 18%? Cria-se a insegurança, resultado vem uma autuação cobrando a diferença no período. Aí você tem que entrar em contato, fazer defesa, etc. No final, conseguiu a revogação e são os 13% mesmo. Ficou valendo o decreto. Mas mesmo no estado, mesmo no município, tem essas divergências, essas mudanças na legislação que no final nem a gente entende. E a própria Receita, né? Ela cria normas também, diretrizes, direcionamentos ali, que muitas vezes são conflitantes. Sim, de fato. E às vezes também ilegais. Eles fazem alterações sem respeitar o período legal para ter o aumento ou a redução ali, o aumento, na verdade, da tributação. Ou então o meio que eles utilizam não pode. Então, por exemplo, o Tocantins, direto, ele fazia isso. Ele alterava as alíquotas por medida provisória no finalzinho do ano, 30 para 31. E por medida provisória, você tem que ter a conversão dela em lei ainda no mesmo ano. E aí você tinha algo ilícito, mas você tinha que seguir. Então, assim, a parte tributária em si, a legislação tributária, ela tem essa complexidade que a reforma tende a acabar. A expectativa é essa, porque você acaba meio que esvaziando, não que você vai tirar poder dos estados e municípios, mas você acaba eliminando manobras, assim, e essas legislações espaçadas, que saem às vezes do executivo, às vezes sai do legislativo, você vai acabar concentrando no comitê gestor ali e da resolução do Senado. Então, aí fica uma coisa mais uniforme. Isso. Tanto que, assim, também voltando, né, no exemplo, depois que teve a alteração dos combustíveis
para a tal da ADREM, que é o valor ali por galão, e você tirou ali dos estados ali, cada um publicando uma coisa, você melhorou a situação. Então, da mesma forma que você percebe uma melhora no cenário tributário ali do setor de combustíveis, a tendência é que nos outros setores, especialmente o de energia, vai ter essa melhora. Perfeito. Espero. Mas o setor elétrico, ele tem uma complexidade também tributária no ponto de vista, não só, né, quando a gente fala aqui da geração distribuída, que tem essas diferenças, mas na comercialização também. E vai ter um impacto na comercialização, porque a gente tem essa questão do ICMS que, mesmo que seja uma circulação de mercadoria, energia elétrica embutiram ali, né? E energia elétrica, o ICMS da energia elétrica, ele é um fator muito relevante de receita de Estado. Aqui em Minas Gerais, 12% da receita do Estado vem do ICMS de energia elétrica. Uhum. E cobrar ICMS de energia elétrica é uma fonte de arrecadação muito boa, seja qual for a denominação do tributo, porque ninguém deixa de pagar. Uhum. Né? Porque a gente tem um corte de luz ali. A arrecadação é feita ali na fatura da distribuidora e a distribuidora faz o repasse, mas a gente paga ali. E se a gente não paga, a gente tem a penalidade de ficar sem. Então, a tributação da energia elétrica ela é muito estratégica. Tanto que na fatura de energia, a gente tem vários impostos, vários tributos, vários penduricalhos ali. E quando a gente traz essa uniformização, eu acho que isso é muito positivo também. Porque hoje a gente tem uma judicialização bastante ampla das incidências ou não de ICMS, se cobra na transmissão, na distribuição, se cabe na TUJ, se cobra do tudo, cobra na TE, né? Isso. Então, eu acho que isso... e ainda tem, assim, muita questão que já, né, foi discutida, igual a TUJ e a CUJ, mas ainda tem algumas discussões inerentes e que, com os novos tributos, voltam a ganhar relevância. Por quê? A CUSD e a TUST, ok, né, já foi pacificado que é válida a cobrança. Só que a questão do ICMS, se é uma transmissão, uma circulação de serviço, porque é um empréstimo gratuito ali, né, que eu estou injetando. Na geração distribuída. Com o IBS e CBS, a gente tem que adequar ali, ver qual que é o fato gerador, o momento, para ver se é possível a discussão ou não. Por quê? Nova tributação, nova previsão legal, nova possibilidade de discussão. Não vai ser automaticamente o que vale para o ICMS válido para o IBS-CBS. Porque vão ser outras coisas, né? Exatamente. E aí, a gente tem toda uma nova, né, possibilidade jurídica para revisitar alguns temas que no passado, né, tiveram repercussões tanto positivas quanto negativas para os contribuintes. E aí, com relação ao peso, né, do ICMS, a tendência é que ele mantenha, então esses 12%, né, que você comentou da arrecadação, provavelmente vai manter equivalente ao IBS e a CBS. Pode ser que tenhamos alguns benefícios justamente por se tratar de energia limpa, né, fomenta meio ambiente, etc. Algum incentivo nesse sentido, né? Isso. Ainda não temos muitas informações, né? Tem muita coisa da reforma que ainda precisa ser regulamentada, que ainda vai sair, mas eu acho que o principal, que são as diretrizes e as mudanças, isso já está consolidado, né? Já tem. O grosso, digamos assim, a gente já tem e a gente já tem o material para trabalhar, que é tanto começar a fazer o planejamento, né? Tanto a emenda constitucional 132 de 2023, quanto a Lei Complementar 214 de 2025, quanto as inúmeras notas técnicas que a Receita Federal divulgou no decorrer do ano passado. Que lá tem os modelos, né, dos documentos fiscais, tem as formas de implementação, tem a padronização, né, o modelo ali da nota, quais as informações necessárias. E aí um ponto muito importante que a pessoa, né, assim, não agora, mas se a pessoa não se ajustar, não adequar, ela não vai conseguir emitir nota fiscal, porque, né, o próprio sistema vai impedir. E isso, para a empresa, é a decretação de morte. E aí você tem duas travas, né? Tanto você para o seu faturamento, quanto se você parar de faturar, você está, né, não cumprindo as obrigações acessórias ali, e aí você tem penalidade.
Quando a gente fala que 2026, né, não tem impacto ali de carga, etc., é para aqueles contribuintes que cumprirem com as obrigações, que é justamente... Esse ano já, se tiver irregularidade de documentação e nota fiscal, já tem impacto? Já tem impacto. Tanto nessa parte do faturamento, que eu comentei, que você para, quanto que você vai ser obrigado a, sim, recolher o IBS e a CBS, porque você não está cumprindo com a obrigação acessória. Entendi. E aí, sim, você vai fazer esse recolhimento, obviamente vai abater com o PIS e COFINS para ficar, né, a mesma carga, só que se você deixar de emitir o documento fiscal e deixar de recolher, aí você já começa a ficar exposto a penalidades. Então, é mais uma atenção, mais um cuidado para 2026. E, principalmente, né, o conselho que a gente dá é não deixar para a última hora por 2 motivos. 2026 é um ano que ainda dá para se programar, ainda dá para tirar, né, do papel ali as ideias, mas é um ano também que quem ainda não se preparou vai procurar os profissionais. E aí a questão de oferta e demanda. Não vai Sim. ter profissional especializado, etc., em reforma tributária capaz de atender, né, a demanda. Então, é melhor antecipar ao máximo, né? A gente estava trabalhando sempre com 2025, mas a gente sabe que às vezes não é possível, às vezes a pessoa está querendo, né, se interessar a partir de agora. Sim. Mas não deixe para metade, fim do ano, porque pode ser que tenha um impacto negativo. E eu acho que quanto mais próximo da incidência dos impostos fazer as alterações de contrato, menos segurança passa para aquela operação, né? Que nem você colocou, e eu acho que isso é um ponto relevante, que os contratos, não importa a nomenclatura, ele tem que estar condizente com a operação fática. Então, muitas vezes, você vai ter que ajustar a sua operação. Sim, e além do ajuste da operação em si, não tem como você também fazer milagre, né? Não tem como fazer mágica nem nada do tipo. Então, se ficar caracterizado que, na verdade, não é um ajuste, uma adequação ali às novas regras, mas sim uma manobra para tentar, né, abater o imposto, né, fazer uma evasão fiscal, aí, de fato, você está exposto um risco muito grande. Risco e penalidade. E aí, quando a gente fala também, né, da parte de nomenclatura ali, pouco importa, tem que ter atenção também às cláusulas contratuais que lá estão. Sim. O contrato em si, além de replicar, né, a operação real ali, ele tem que ter um cuidado na redação desse contrato para não te colocar em situação desfavorável. Então, um exemplo ali do comodato. Se você fala que é um comodato gratuito, mas tem uma contraprestação... Uma alocação de equipamento do lado também. Você acaba se expondo. E além da redação, a cláusula mesmo de proteção. Porque a gente tem, né, igual a gente comentou, o grosso aqui para trabalhar, mas tem muita regulamentação para sair. Então, às vezes, no decorrer desse contrato, e a gente está falando de contratos, né, que vão passar 2027, 2028, pode ser que o cenário mude. Pode ser que haja uma tributação acima do esperado. Pode ser que aquela determinada operação que foi desenhada passe a ter um óbice, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que ter uma cláusula contratual ali que te resguarde para essas possibilidades. Então, que seja possível você sentar e negociar esse contrato, que seja possível rediscutir preço, forma de pagamento, responsabilidade ali, né, de quem vai pagar o quê. A questão do split payment que eu comentei, é bom já ter no contrato também, né, que a opção, né, a predileção do split payment e também as obrigações fiscais. Porque quando eu estou contratando um fornecedor, agora, principalmente, eu preciso de um fornecedor íntegro. Não que a gente, né, nos modelos de negócio, saiba da licitude daquela outra pessoa. Mas isso tem que ser uma preocupação agora maior. Porque hoje, se aquele fornecedor não faz o pagamento de qualquer tributo, não tem nenhuma consequência, nenhum efeito prático para o contratante. Só que vai passar a ter. Então, no contrato, você tem que ter esse resguardo. Então, por exemplo, quando você é o locatário, nesse exemplo, e o locador é um contribuinte,
ele tem que emitir esse documento fiscal. Se ele não emite, você tem que ter um meio que obrigá-lo, né, entre aspas, a fazer. Então, você tem uma amarra contratual, você tem um resguardo maior. Porque se ele não emite esse documento, se ele não faz essa declaração, isso pode respingar para o locatário? Dependendo da situação, sim. Na parte de locação especificamente, se for empresa, né, que tem direito a crédito tributário, eu fico travado, eu não consigo... Não consigo aproveitar o crédito. E também, não nesse caso específico, mas em determinadas situações, pode ser que haja solidariedade tributária. O que é isso? Se quem tinha que pagar, né, o contribuinte, não pagou, mas eu fui beneficiado com isso, eu acabo sendo corresponsabilizado. Então, pode ser determinado do cenário, determinado caso, não são todos, né, de deixar bem claro, mas pode ser que eu acabe pagando uma conta que não é minha. Então, eu também tenho que ter uma trava contratual me resguardando disso. Sim. Seja eu assumindo ali o pagamento e retendo o valor devido, seja a previsão, né, de obrigá-lo, algo nesse sentido. E aí, a reforma tributária, ela traz meio que essa figura de cada um vai fiscalizar cada um. Porque, de novo, né, com essa mudança de cenário, essa mudança de paradigma, não é igual é hoje, que pouco importa o que o outro está fazendo. Se ele não paga, o problema é dele. Isso. Hoje, pode me atingir. Se vai me atingir, eu vou ter que ter um cuidado redobrado. E aí volta na questão da profissionalização. As pessoas que estão ali, né, informal, meio que na aventura, vão acabar não resistindo a essas formalizações, essas formalidades, na verdade. E aí, de novo, vem a questão da necessidade de um dever de casa bem feito e de uma assessoria, né, íntegra do seu lado. Eu acho que, na verdade, o circo fechou, né? Exatamente. Então, o objetivo da Receita vai ser cumprido. Que com essa reforma, o objetivo também, eu acho que é melhorar o sistema de arrecadação, de fiscalização, né? Não deixa de ser. Traz benefícios, traz oportunidades para quem se prepara, para quem olha para a legislação com o olhar, né, de buscar oportunidades, tem espaço. Mas para quem não olhar, o risco está aí, né, gigante, e a vulnerabilidade do empreendedor também. Exatamente. É aquela máxima, todo estudante de direito sabe que o direito não socorre aos que dormem. Então, a reforma também, apesar, né, desse tanto de coisa que a gente trouxe aqui, que pode causar um espanto ou um susto, né, ela é uma oportunidade também para os envolvidos. Primeiro porque vai igualar todo mundo. Por maior tributarista que a pessoa seja no sistema atual, ela está no mesmo nível de quem começou agora. Sim. Porque, de novo... É novo para todo mundo. É novo para todo mundo e novas regras, novas possibilidades, novos desafios. E também é a mesma máxima que vale para a vida, né? Quanto mais bem preparado a pessoa esteja, maiores são os frutos daquela pessoa. Quem deixar achando, né, que não vai ter efeito, que não atinge ela ou que só está interessada no que ela vai pagar, ela pode ser que descubra que tem alguns desdobramentos ali. No meio do caminho. No meio do caminho, e quando descobrir, pode ser tarde demais, né? A gente sabe que o empreendedorismo, né, o empresário no Brasil, ele acaba sofrendo demais, ele acaba tendo que brigar, né, com tudo e com todos para conseguir sobreviver. Então, a ideia é ele utilizar isso a seu favor e não ver isso como um empecilho, uma trava. E eu acho que esse que é o caminho a ser seguido. Aproveitar esse novo cenário para novas oportunidades. Com certeza, tem sempre espaço. Exatamente. Né, para sair na frente, se organizar. E sempre o empreendedor, né, mais precavido, ele sai na frente em algumas coisas. Em alguns momentos a gente precisa ser ousado, mas outros nem tanto. Isso. E aí, até retomando algo que você disse, o tributário em si, né, a parte de consultoria, ele não é só para as grandes empresas, que hoje realmente a gente tem essa visão. Sim. E mesmo que você esteja só no simples, você esteja ali no lucro presumido, você acaba perdendo oportunidades por não ter essa assessoria.
Alguns produtos, só a título de exemplo, eles têm uma tributação que chama monofásica. Que isso significa? Lá no início da cadeia é recolhido o tributo como na cadeia toda, até o consumidor final. Então, vou dar um exemplo do combustível em si, só porque fica mais fácil aqui para todo mundo. Quando a gente vende 1 litro de gasolina, lá na Petrobras, ela já faz o recolhimento da cadeia toda. Eles fazem um preço médio, né, de quanto que vai chegar esse valor na bomba, faz ali o cálculo e já tem o recolhimento. Isso favorece porque o distribuidor, o transporte, até chegar no posto de combustível, eles não fazem o recolhimento. E aí facilita para o fisco, que ele só tem que fiscalizar uma pessoa ali da cadeia, e aumenta-se a chance de não ter sonegação. Por que eu estou fazendo isso? Quando você é do Simples Nacional e você acaba adquirindo alguns produtos, por desconhecimento, você acaba às vezes recolhendo em dobro o tributo. Você recolhe um tributo que já foi recolhido na cadeia. Entendi. E aí você está lá pagando sua guia bonitinho, mas você não está tendo ideia do tanto que você está pagando a mais e que você teria direito à restituição. E a gente sabe que o Simples Nacional é o carro-chefe, né, no Brasil aqui de modelo de tributação. Então, não é só para os grandes, né? A pessoa que tem esse interesse, que quer permanecer no mercado, quer profissionalizar, ela tem que ter ciência do que ela tem o direito e o dever dela, principalmente na parte tributária, né? Sim, e eu acho que mais do que isso, conhecer os clientes dela, se vai ser interessante para o perfil dos clientes dela permanecer no Simples ou não, ou mudar o sistema tributário, ou dependendo, buscar um enquadramento, alguma coisa que seja mais favorável ali também. O Simples Nacional também, para a reforma tributária, ele vai ter que ter essa percepção. Se ele tiver muitos clientes, pessoas jurídicas, muito provavelmente para ele vai compensar optar pelo regime lá comum, que eu comentei, dos 28%, justamente para ele poder ofertar, entre aspas, os créditos para os seus clientes. Porque se você é do Simples e tiver um concorrente que não seja, ou que seja esse optante do Simples do regime comum, muito provavelmente você vai perder competitividade. E aí, de novo, isso envolve planejamento tributário. Você tem que saber quais são seus clientes, você tem que saber quais são os regimes deles, você tem que saber qual o volume, se compensa, se não compensa o investimento, para você tomar essa decisão. E hoje a gente precisa definir o nosso regime tributário no início do ano, né? No início do ano eu defino. Se eu vou ser simples, eu tenho uma janela ali para fazer essa adesão. Com a reforma continua assim? Continua assim. Essa, por exemplo, do simples, que você quer optar pelo regime comum, você também vai poder fazer essa adesão uma vez no ano. A partir do momento que você fez a adesão, você continua no regime comum, você só vai sair se você revogar, digamos assim, essa opção. Mas anualmente vai ser possível essa opção e esse estudo. Mas, de novo, quem se antecipar, melhores condições, né? Você pega você e um concorrente. Esse concorrente já fez a opção. E você só vai fazer daqui a 2, 3 anos, você ficou 2, 3 anos perdendo cliente. E aí, quando você fizer, talvez você já não recupere. Então, você perca, né, o mercado ali e já não consiga voltar atrás. Então, de novo, batendo na tecla. Até o pequeno vai ter que começar a incluir ali na rotina dele esse olhar, né, para a parte tributária, para a parte estratégica. Sim, e aí... Sem negligenciar isso. Brasileiro, né, sempre tentando dar um jeitinho. Aí já, né, algumas pessoas estão falando que vai acabar a parte de emissão de nota, de pagamento em cartão, que eles vão só aceitar dinheiro. Só que isso também tem travas. De novo, a questão do estoque. Se seu estoque está regular, né, assim, está registrado, e você está vendendo só no dinheiro para, entre aspas, fugir da tributação, o fisco vai conseguir pegar pelo estoque. Ou então vai conseguir pegar, né, a pessoa é MEI ali, etc., que está saindo dinheiro da conta jurídica, mas está entrando na pessoa física. Eles vão falar de onde está vindo esse dinheiro. Vai ter o cruzamento de informação, vai cair. Então, assim, a ideia é ajustar, ficar 100% regular e utilizar das novas regras a seu favor. E eu acho que, assim,
chegamos num ponto tão bom que a gente não precisa do dinheiro físico, né? Que a gente resolve tudo com celular, não precisa andar com carteira, chance de assalto diminui, as coisas são tão mais práticas e mais fluidas. Pagar um boleto, você paga ali, Sim. ficar andando com dinheiro dá 10 passos para trás, né? É mais fácil a gente se reorganizar do que a gente voltar, ficar circulando moeda, enfim. Sim, não, e eu falo assim, é uma tentativa que eu já ouvi em algumas pessoas falando, mas que na prática não vai ser eficiente. Também não acho, não acredito nisso, não. Então, assim, a ideia é esteja preparado. Ravi, então, deu o nosso horário aqui, a gente tem que encerrar. E muito obrigada pela sua participação, eu acho que foi ótimo. Eu que agradeço, assim, o que a gente trouxe aqui é só a ponta do iceberg, não dá para, né, esgotar o tema, principalmente os desdobramentos, né? Mas eu estou à disposição, precisar, posso voltar e ter uma segunda conversa. Com certeza, o convite já está aceito, que venha. Obrigado. E fica aí também, quem quiser conversar, tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui que a gente responde. Obrigada. Obrigado.